para deixar a sua essência divina brilhar. Eu vou contar um exemplo meu, tá? Porque quando você vive no eu falso, você vive doente. Tudo isso faz parte da sua história. Olá, mulher soberana, soberana sim, porque dentro de você tem todo o potencial de uma mulher incrível, forte, com o seu poder, capaz de reger toda a sua vida. Aqui nesse canal nós teremos técnicas, meditações, práticas de yoga e conteúdos exclusivos, incríveis para você ativar a sua força, o seu poder. Eu sou Angel, mestra em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para você, mulher incrível. E agora fique comigo aí, porque vamos desenvolver um conteúdo maravilhoso e esse cenário está todo preparado para te contar sobre esse conteúdo, que é sobre identidade. Fechou? Então, bora lá! O que é identidade? Vamos começar então com o nosso cenário. Eu deixei aqui um pedacinho do meu carro, que é o Bartolomeu. Eu gosto de nomear o meu carro. Essa casa é cheia de redes porque as redes me definem. Aquele TRX ali, com certeza me define, porque sou eu que gosto muito da atividade física. Vamos dizer, aqui em cima você não está vendo, mas tem as minhas argolas. Aqui do lado tem um lago. E esse espaço aqui, ele define muito a minha identidade, a identidade da Angel. Então, bora desenvolver. O que é identidade? Identidade é aquilo que define algo ou alguém, é aquilo que identifica, é aquilo que te individualiza. Exatamente. A palavra mais apropriada para ter um sinônimo de identidade é aquele que traz algo peculiar que é seu, algo que só você tem ali. Pode ter coisas semelhantes, mas é único. A sua identidade, ela é única. Ela tem uma semelhança com a outra pessoa, mas ela é única. Então vamos desenvolver sobre dois tipos de identidade que eu quero trabalhar com você, tá? Todo esse conhecimento está saindo de dentro de mim, está saindo de um processo de canalização, porque essa é a minha forma de trabalhar, esse é o meu jeitinho, essa é a minha identidade humana plus e a identidade divina. Então vamos pegar a identidade humana e a identidade divina. Então vamos lá, a identidade humana, ela tá ligado a essa máquina que eu estou. E a identidade divina está conectada com aquele fractal. O que é fractal? Aquela parte divina que está dentro dessa máquina, a centelha divina. A identidade humana, ela está ligado ao estado de estar. Presta atenção. Eu estou humana. E a identidade divina está ligado a um processo de ser. Então você não é um ser humano, você está um ser humano, mas você é um ser divino. Compreende isso? O que define uma identidade humana e o que define uma identidade divina? A identidade humana, ela é constituída para que você possa cada vez mais se aproximar de forma fiel, de forma sincera, daquilo que é único, daquilo que é a sua assinatura humana, tá? E existe assim, pode existir milhões, trilhões, bilhões de seres humanos, mas ninguém é igual a você. Então é a sua identidade, aquilo que te diferencia da multidão, da humanidade, tá? Então a identidade humana, ela tá ligada ao seu estado de características específicas para que você possa trabalhar cada vez mais em direção à sua identidade divina. Então, são as duas identidades dentro de você que vai estar aqui num frescobol. O que é o frescobol? É um jogo gostoso, prazeroso e harmonioso. Fechou? O que é
a identidade humana. O que constitui a sua identidade humana? Primeira coisa, quero que você saiba que o eu, ele tem um pequeno eu e um grande eu. Então vamos trabalhar o pequeno eu. O pequeno eu é a sua humanidade. O grande eu é a sua divindade. Dentro da sua humanidade, antes, bem antes, no plano mais acima, no plano espiritual, tem todo um planejamento para que você venha para essa terra, viver a experiência humana, viver a jornada humana para cumprir com o seu propósito de acordo com a sua essência divina. Então, quando antes de você descer aqui para a Terra, de você, vamos dizer assim, encarnar, você tem toda uma organização, todo um planejamento para que você possa encarnar em uma família, em um sistema, em uma ancestralidade, em uma cultura, em um ambiente, em um signo, vamos dizer assim, um mês, uma hora, tudo isso foi programado de acordo com o que você precisa para caminhar aqui na Terra. E tudo isso fala da sua identidade. A hora que você nasce, aonde você nasce, o hospital que você nasce, o médico no qual ajudou você você vir para a Terra, a gestação que a sua mãe teve, a participação do seu pai, vamos dizer assim também, como era a situação econômica do país naquela época, a situação econômica, política do planeta, naquele momento que você nasceu. Tudo, a lua, se a lua crescente, se a lua nova, se a lua cheia, tudo define. Aquele planejamento é muito perfeito, define a sua identidade, define tudo que você precisa para vir cumprir com o seu propósito. Antes mesmo, você também tem como um planejamento a sua personalidade, o seu tipo de dor. Você escolhe os irmãos que você veio ter na sua família. Você escolhe a sua mãe, o seu pai. Você escolhe, vamos dizer, tudo isso é escolhido harmoniosamente na sua programação encarnatória. E aí a gente pode também dizer que outras coisas vão interferir na construção da sua identidade, tá? Ambiência, as suas avós, a circunstância, seu pai adoeceu na época que você nasceu, um assassinato, uma festa. Eu vou contar um exemplo meu, tá? A minha identidade, ela tá muito ligada a uma questão do masculino. Eu nasci num ambiente masculino, eu fui muito desejada, eu fui uma menina muito desejada. No dia que eu nasci, foi um dia de muita festa, estouraram champanhe, minha mãe ficou muito feliz. Ao mesmo tempo, foi um dia em que o meu pai é contador, naquela época, o último dia do mês era um dia crítico para quem era daquela profissão, porque tinha que fechar uma contabilidade todo mês e tal. E meu pai falava com a minha mãe: você pode ter esse menino qualquer dia do mês, menos no último dia. E eu fui nascer exatamente dia 31 de agosto, às 3 horas da tarde, véspera de fechar toda o banco, aquelas coisas assim, que são a história que meu pai me contou. E isso já foi providenciado para o meu nascimento. Por quê? Porque a Angel, a Angélica, ela tem algumas cápsulas de dores que traz de outras existências. E nesse momento eu lembro que, eu não lembro, né? Mas eu lembro do meu pai me contar, mas eu também acessei isso nas minhas terapias de regressões, os meus processos de meditação. Eu senti a dor da minha mãe. Eu lá dentro da barriga da minha mãe, com todo o trabalho que eu fiz comigo, lá dentro, eu senti muita dor da minha mãe. Por quê? No dia do meu parto,
como ele já tinha tido 8 filhos, jamais que ele ia imaginar que nesse dia ia nascer uma menina. Nesse dia, a mamãe passou por todas as contrações, por todas as dores do parto sozinha, sem a companhia do papai. Então, nesse dia, a mamãe sentiu muito abandono, muita dor do abandono. E essa dor veio para mim, muita dor. E ela teve, quando o papai chegou no hospital, eu já tinha nascido, eu já tinha chegado ao mundo. E a mamãe estava muito triste. Você acredita que eu acessei essa dor? Eu acessei essa dor da mamãe, que tem a ver tudo com o meu sistema, né? Tem a ver tudo comigo. Tudo isso é algo que construiu e que constrói dia a dia a minha identidade. Esses 8 irmãos que eu tenho, 9 irmãos, que eu tive uma irmã abaixo de mim. Então vamos dizer, vamos colocar os meninos, né? Tudo colaborou para a construção dessa identidade. A minha identidade é algo dado para mim, todos os elementos para que eu possa, de forma muito cuidadosa, construir ao longo da minha vida, ok? Massa. Para que serve a identidade humana? Para servir a sua identidade divina. A identidade humana, ela tem a ver com o trabalho, as experiências, a ambiência, a cultura, a família, a ancestralidade, tudo isso vai construindo você como essa máquina humana. Agora, a identidade divina, ela é única. Temos aqui o amor, o talento e o propósito, tá? Quando você está alinhada com o seu propósito, quando você está alinhada com seus talentos, com as suas habilidades divinas, e quando você está alinhada com o amor, você está construindo, conectando, ativando a sua identidade divina. Você vai usar todos os recursos da sua identidade humana para desenvolver tudo que você precisa para colocar em ação a sua identidade divina. Você não está aqui para atender a sua identidade humana, e sim a sua identidade divina. A identidade humana é para que você possa desenvolver todos os recursos para construir, para desenvolver, para ativar, colocar em potência o seu brilho, a centelha de luz, o amor, o seu talento e o seu propósito. Vamos falar sobre personalidade. Personalidade tem algumas muito parecidas, mas cada uma tem a sua, tá? Sistema familiar, experiência, ambiência. Sabe o que é ambiência? Ambiência é o ambiente no qual você é inserido. Se você escolheu ser adotada, se você escolheu os seus pais passarem por um acidente logo, tudo isso faz parte da sua história. Tudo isso faz parte da sua programação, para que você possa usar a seu favor. Não é para usar para ficar na vítima, não, a seu favor, porque aonde tem dificuldade, tem pérola de aprendizado, tem pérola de luz, tem pérola de desafio, tem pérola de crescimento. Pensa nisso, tá? Então, a personalidade, a ambiência, tudo isso que eu falei, país, cidade, tudo isso faz parte do que você escolheu para sua programação na construção da sua identidade. Agora, eu quero trabalhar com você diferença de imagem e identidade, tá? Identidade é aquilo ali, tá? Você constrói a partir do que já existe. Identidade Deus te deu. Você só ativa mais, você não inventa. Você só potencializa. Você tem aquela matriz, tá? E aí você só desenvolve. Tem coisas que você tem mais facilidade, tem coisas que você não tem tanta facilidade assim. O que você vai fazer? Você vai ficar perdendo tempo em desenvolvendo aquilo que você não tem facilidade ou ganhando tempo em potencializando aquilo que você tem facilidade? É óbvio que você vai pegar aquilo que você tem mais facilidade e potencializar. Agora, a autoimagem, a imagem, é aquilo que você inventa para pertencer. O eu idealizado, ele é criado pelas nossas distorções, pelas crenças das nossas crianças aqui dentro, para
barganhar, para manipular, para ter o amor do outro. Lembra da aula de propósito que eu postei essa semana? O eu idealizado, você pega no seu radar aquilo que você entendeu que é legal para ser e você vai fazer os inputs. Pá, vai construindo um Frankenstein de você. Só que, presta atenção, isso dá muito ruim. Porque se você vive uma falsa identidade, que eu vou chamar de eu idealizado, vai criar uma camada energética sutil que vai. Quanto mais você vive nesse eu idealizado, nessa autoimagem idealizada, mais distante você fica do seu eu real, que é a sua identidade real, mais distante que você fica da sua identidade divina. O eu real está ligado à sua identidade humana. O eu divino é o eu divino. E o eu idealizado é aquele que o seu ego, a sua criança imatura, o seu eu inferior criou para ir para o mundo. Né? Então, muitas vezes, você tá puta com uma coisa, chega lá e veste a sua máscara. Você não consegue se posicionar de forma real, com a sua identidade real, com o seu eu real, para que você possa trabalhar a sua coerência harmônica e dizer, olha, realmente os seus atos me deixaram assim, 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 assim. Os seus atos me deixou assim, 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 assado. Entendeu? Então, trabalhar esse eu idealizado na diferenciação do eu real é igual identidade. Anota aí, escreve aí. Eu idealizado é igual máscara. Eu real é aquilo que você é criado pela sua programação encarnatória. Criado cheia de defeitos e cheia de qualidades. Se você se identifica com as suas máscaras, com o seu eu idealizado, você cada vez mais vai sofrer de processos de falta de sentido com a sua vida. Vai sofrer de processos de vazio interno, um vazio mesmo, de infelicidade, porque você está distante da verdade. Então, qual que é o caminho? O caminho é você começar a, primeira coisa, a entender essas identidades aí. Tem divino, eu divino, eu real e eu idealizado, eu máscara, tá? E essa identidade é uma identidade falsa. Então, eu falei de duas identidades, percebe? Falei da identidade humana e identidade divina. Legal? Essa é legal? Essa é saudável? É com essa que a gente vai trabalhar? É. Porém, com a necessidade da criança de ser aceita, de pertencer, ela cria uma identidade, uma terceira identidade que não presta para nada. Só presta para você se distanciar de si, que é o eu máscara, o eu idealizado. Você vai pegando o Frankenstein, então é legal ser boazinha. Outras pessoas acham que é legal ser forte, é legal não errar, é legal ser magra, é legal ser... Para eu poder ter o amor do outro, eu tenho que ser perfeccionista. Para eu poder ter o amor do outro, eu tenho que aceitar tudo que o outro quer. Para eu poder ter o amor... Isso aí chama eu idealizado, eu máscara. Então, você precisa identificar como que você vai saber qual é a sua realidade, qual é o seu eu real, se você primeiro não identifica o seu eu falso. O seu eu falso precisa ser flagrado, precisa ser capturado. Você precisa pegar ele no gogó e falar, eu te peguei. Agora eu preciso ver o que eu aprontei comigo para eu distanciar de quem eu realmente sou. Percebe? Entendeu? E aí você vai fazendo, olha, puxa vida, aonde que tem verdade nisso? Aonde que tem coerência nisso? E é claro que você não vai confiar em você. Porque se você anda na vida com o seu eu falso, você sabe que você não está na verdade. Então você não confia em você, você sabe que você é uma impostura.
Você sabe que você é uma impostora. Então, o primeiro passo é você identificar o seu eu máscara. O que você construiu aí? Tem gente que anda tanto tempo na máscara que se perdeu no rolê. Literalmente se perdeu no rolê. Por que é importante você realizar esse caminho de volta para casa? O que é o caminho de volta para casa? O caminho de volta para casa é identificar o que é falso, ó, dissolver o que é falso, fazer um mapeamento de como é você, como que você identifica quem é você. Eu vou explicar daqui a pouco, tá? Por quê? Porque quando você se conhece, você tá em processo de relacionamento verdadeiro com você, o que acontece? Você sabe usar os seus recursos que você trouxe para essa vida para encontrar o seu propósito, para conectar com a sua real identidade, que é tudo que veio aqui na identidade humana. A real eu falo assim, identidade humana, tá? Para que a identidade divina possa borbulhar a partir de você. Tudo isso que eu tô falando aqui, gente, é para você conhecer quem é você humanamente falando, para deixar a sua essência divina brilhar. Só para isso. Só para isso que você veio para cá. Eu vou contar para vocês alguns casos que eu tenho aqui, muitos casos que eu tenho aqui. Muitas vezes, como eu tenho uma conexão muito grande com a minha identidade humana e consigo me conectar bastante com a minha identidade divina, né, com o eu sou, eu tenho uma conexão muito grande com o eu estou e muito grande com o eu sou. Quando eu bato o olho na pessoa, eu vejo a alma dela. Eu consigo ver por trás da identidade falsa. Eu consigo ver por trás das máscaras. Consigo, real. E esse trabalho que eu faço é muito massa, porque a primeira vez que a pessoa senta na minha frente, eu falo, eu vejo isso. A própria pessoa não consegue ver. Então eu tenho vários cases de transformação. Por exemplo, eu tenho uma linda mulher que chegou aqui completamente fragilizada, completamente vitimizada. E essa semana passada ela falou assim, Andy, eu sou o seu case de transformação. Você me ajudou a resgatar a minha verdadeira identidade. Por quê? Ela foi criando máscaras e máscaras e máscaras. Para quê? Para ser amada pela mãe. Ela estava vivendo numa vida falsa para se prostituir para ter o amor da mãe. E aí eu fui mostrando para ela, não, isso aqui não te pertence. Isso aqui não faz nada a ver. Aí eu falava com ela assim, você é muito forte. Você é muito poderosa. Você não é essa menina. Você é uma mulher. Aí eu fui construindo. Então eu tenho vários casos. Então teve uma que chegou para mim assim, aquela fortaleza, tal. Eu falei assim, você não é nada disso que você tá mostrando você. Você é dócil. Ela, o quê? Eu dócil? Você é amorosa. A pessoa que eu falei isso, se você estiver assistindo esse vídeo, ela vai saber que é ela. Porque ela chegou aqui, não sei o que, ela tinha pavor de ver mulheres vítimas. Falar com ela de mimimi, de sensibilidade, falar com essa pessoa sobre mulheres sensíveis, não. E ela tava rejeitando ela mesma, porque eu falei assim, gente, você é muito sensível. Você é muito amorosa. Ela, Angélica, eu não vejo isso. Por que a pessoa não vê? Porque ela tá com tantas camadas de máscara, de eu falso, que a gente tem que fazer a retirada do eu falso para chegar na identidade real, para chegar e acessar a identidade divina. Percebe? Que o que acontece se você não fizer isso? Vai viver infeliz. Ponto. A vida vai ficar cada vez mais sem sentido. Ponto. Vai fazer coleção de doenças. Ponto.
Nada vai te satisfazer, ponto. Vai viver com vícios, com prazeres efêmeros, com fugas. Aquela síndrome da segunda-feira, síndrome do final de semana, porque quem tem a identidade real ativada e conectada com a identidade divina, não existe segunda-feira. Tô aqui, ó, hoje, no feriado, gravando essa aula, feliz da vida. Por quê? Porque isso é o que a minha alma quer fazer. Eu tenho um prazer absurdo, tá? De estar aqui fazendo isso para você. Isso é a identidade humana trabalhando para a identidade divina. Compreende? Bem, muito top essa aula, né? Então, onde que as pessoas erram no processo de acreditar que ela é a falsa identidade? De querer construir algo na vida para agradar o olhar do outro, para mostrar para o outro. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Nós não estamos aqui para isso mais não, tá? O grande pecado que você comete é se prostituir para encaixar no olhar do outro, no que o outro espera de você. Para. Eu estava num restaurante conversando com meu filho. Aí eu sou muito intensa, né, gente? Eu tenho uma intensidade peculiar da minha identidade, ela é intensa. Da mesma forma que eu vivo os prazeres da vida, eu também vivo as dores da vida. Eu pago esse preço. Essa sou eu, essa é a Angel, intensa. Jeito intenso, jeito alegre, jeito criança, jeito espontâneo de ser. Então, quando eu tava com meu filho lá, né, eu ia falar uma outra coisa, mas quando eu tava com meu filho, nesse jeitão intenso, ele, mãe, mais baixo, menos. Eu falei, meu filho, mas essa sou eu. Mas cadê a sua imagem pessoal? Eu falei, ô meu filho, eu não tô mais aqui para poder mostrar para os outros quem eu sou, tá? Quando eu estiver num lugar onde eu tô num restaurante me divertindo. Agora, quando eu precisar ancorar num lugar de seriedade e tal, eu também sou isso. Mas agora eu tô me divertindo com você, tô rindo, dando gargalhada. Compreende? Você vai identificar. Ah, Angélica, mas, cara, eu estou indo fechar um negócio da minha empresa. Eu vou chegar dando... Não, eu vou saber acessar essa minha identidade. Não é máscara. Não é máscara. É ativar dentro de mim a mulher séria que eu também sou. Eu também sou séria. Eu também sou educada. Eu sei ser assim. Mas eu também sou abacaiada. Isso também sou eu. Tá? Agora, eu fingir, por exemplo, uma coisa que eu não sou. É caladinha. Não faz parte da minha identidade. Eu sou uma comunicadora. Eu sou expansiva. Eu estou expansiva, né? Como eu falei antes. Agora, não adianta. Agora, se precisar eu ficar calada, vou ficar. Mas se precisar, mas eu não vou ficar calada para ter o amor do outro. Isso eu não vou fazer. Eu vou ficar calada porque preciso. Vou ficar calada. Tem momentos que não tenho o que falar, mas essa não é a minha essência. Minha essência, eu sou uma comunicadora essencialmente. Entende? Então, quais são os passos para que você possa limpar as camadas para chegar na sua identidade real, para poder servir a sua identidade divina? Vai anotando os passos. Primeiro passo, você vai precisar querer. Tudo com a Angel aqui tem que querer. Se não quiser, pode seguir seu caminho. Segundo passo, decidir. Sempre. Tudo que você vai fazer de transformação, você precisa querer. Você precisa tomar uma decisão e você precisa ativar o seu eu observador. Depois que você ativar o seu eu observador, você vai começar a fazer o mapeamento, começar a observar aonde que eu sou falsa e aonde que eu sou verdadeira. Existe uma diferença entre o eu dentro de casa e o eu lá fora, o eu no trabalho, e você vai saber aonde que você está se prostituindo, aonde que você está usando o seu falso eu, aonde que você faz uma coisa que você não gosta, que você não quer fazer. Aí você vai fazendo lá o seu, como fala, fazendo um inventário daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta, daqueles ambientes que você ocupa, aquilo que você se obriga a fazer, aquilo que é difícil para você fazer, aquilo que você faz
mas não quer fazer, tá? Aquilo que você está fazendo porque o outro quer que você faça, aquilo que você faz porque você tem que atender as expectativas do outro. As pessoas que te causam insatisfação que estão ao seu entorno. Tudo isso são sinais para que você possa observar e criar, fazer uma lista e começar a perceber aonde que é falso, aonde que é verdadeiro. Criando o quê? Acessando a verdade. Lembra da aula sobre autoestima? Acessando a verdade. Acessando a coerência. Para quê? Para que você possa ter um livre acesso à sua centelha divina, que vai ativar a sua confiança. Então, todo esse trabalho da identidade é para que você possa viver cada vez mais livre, cada vez mais leve, a sua vida começa a ter sentido. Você passa por várias situações com mais força, você não adoece. Porque quando você vive no eu falso, você vive doente, você vive... Não dá. Agora, quando você vive no eu verdadeiro, no eu real, na sua identidade real, a serviço da sua identidade divina, que é a luz que você é, cara, é gostoso demais. Você vive num prazer diário. Você não cansa, você não tem exaustão. Quando você está no seu eu falso, você vive cansada, vive exausta. E aí você fazendo esse mapeamento, quando você está cansada, gente, aonde eu não fui eu? Aonde eu estou fazendo aquilo que a minha identidade divina não veio fazer? Que a minha identidade real não veio fazer. Então vou lá, fazer o check e fazer os exercícios. Tá? Para que você possa aprofundar ainda mais nesses trabalhos, você pode me acompanhar em outros trabalhos, em outras aulas que você vai. Pode me chamar no direct do Instagram, você pode me fazer comentários aqui no próprio vídeo, para que eu te ajude a dar passos mais profundos. Ok? Então, só para a gente fechar, o que vai te ajudar a chegar na sua identidade real para estar a serviço da sua identidade divina é o seu compromisso com a verdade. Lembra que é coerência? Coerência entre o pensar, sentir e fazer, tá? Você ativar a coerência na sua vida e você acessar a autoconfiança, tá bom? E aqui a gente fecha essa maravilhosa aula com conteúdos incríveis para que você possa querer e decidir viver uma vida real, alinhada com a realidade, e não uma vida de manipulação, uma vida de falsidade, ok? Então, fica aí o meu recado, o meu convite para que você possa fazer o caminho de volta para casa. Fechou? Assim é, assim será, está feito, feito está. Se você chegou até o final desse vídeo e gostou, é claro que você vai dar o nosso like, né? E se você está inscrita no nosso canal, você vai compartilhar essa aula maravilhosa para uma pessoa que você ama. E se você não se inscreveu, você vai se inscrever aqui, clicar no sininho para você receber as suas notificações. Ok? Muito obrigada. Um beijo no seu coração. Que você possa ativar a sua identidade real e servir a sua identidade divina. Assim é. Arro.